A noite em que tudo desabou não começou com gritos, começou com silêncio. Um silêncio pesado, denso, feito de coisas que nunca deveriam ter sido ditas, mas que mesmo assim caíram sobre Isaura como pedras lançadas por quem sempre a julgou sem conhecer sua história. No centro do pátio de terra batida, iluminado apenas pela luz amarela de um poste prestes a morrer, ela estava cercada. Os rostos que a observavam não traziam piedade, apenas desprezo. E seus filhos, pequenos demais para entender tamanha crueldade, seguravam firme sua saia, como se pudessem protegê-la daquele mundo que jamais soube acolhê-la. A humilhação começou quando o irmão mais velho, aquele que sempre se orgulhara de ser o responsável da família, apontou para ela com o dedo trêmulo. Não era tremor de medo, era tremor de raiva. Disse que Isaura era um fardo, que sua presença envergonhava todos, que ninguém ali precisava de mais problemas. Disse isso diante das crianças, diante de todos. E como se palavras não bastassem, foi até o portão e o trancou. O som da fechadura ecoou como um veredito final. Ela não era mais parte daquela casa, daquele sangue, daquela vida. Um sussurro percorreu o grupo. Chamaram-na de inútil, chamaram-na de peso morto, chamaram-na de tudo que uma mãe que luta não merece ouvir. A cada insulto, Isaura não recuou. Apenas respirou profunda e lentamente, como quem escava forças no fundo de um coração já machucado demais. O vento frio levantava seus cabelos molhados e a chuva começava a cair, transformando a cena numa pintura cruel que ninguém jamais esqueceria. Quando o primeiro trovão estourou sobre a colina, Isaura entendeu que não havia mais por que ficar. A humilhação tinha chegado ao limite e o mundo a empurrava para longe dali. Com um gesto firme, ela segurou as mãos dos filhos e virou as costas para todos. O chão estava enlameado, mas seus passos eram seguros, como se pela primeira vez ela estivesse caminhando na direção certa. Foi nesse exato momento, enquanto a tempestade rasgava o céu, que algo brilhou na mata ao lado da estrada. Um clarão azul, pulsante, impossível. Não era raio, não era fogo, não era humano. Era diferente. E Isaura, mesmo cansada, mesmo ferida, sentiu seu coração bater de um jeito que não batia há muito tempo. Aquele brilho chamava por ela. Aquele brilho prometia mudança. E ela não iria ignorar. Isaura nunca foi uma mulher comum. Não porque tivesse força extraordinária, ou beleza de tirar o fôlego, ou talentos invejáveis. Isaura era diferente porque carregava dentro dela uma resistência silenciosa. Aquela que só nasce em pessoas que já sofreram demais, mas que ainda assim continuam de pé. Desde cedo aprendeu que o mundo não oferece abrigo para quem nasceu do lado errado da história. E ainda assim, nunca deixou de lutar. Na vila onde vivia, todos fingiam saber quem ela era. Costuraram boatos, inventaram culpas, pintaram versões distorcidas de sua vida. Diziam que não servia para criar os filhos. Diziam que era fraca demais, distraída demais, pobre demais. E porque repetiram essas mentiras tantas vezes, acabaram acreditando. Assim, o rótulo rejeitada não veio de um erro cometido. Veio de uma sociedade que precisava de alguém para carregar o peso das próprias frustrações. E escolheram Isaura. Mas quem realmente olhasse para ela, veria outra coisa. Uma mulher que caminhava sempre com os ombros erguidos, porque sabia que se abaixasse a cabeça, ninguém mais a levantaria. Veria também o jeito como acariciava os cabelos dos filhos, enquanto contava histórias inventadas para fazê-los dormir tranquilos, mesmo nos dias em que não havia comida suficiente. Veria um coração firme, que insistia em amar, mesmo quando o mundo cuspia ódio. Naquela noite, porém, algo mudou. A humilhação pública não era nova para ela, mas a decisão final da família, expulsá-la, foi a gota que virou mar. E enquanto caminhava sob a tempestade, Isaura sentia que a vida estava prestes a virar uma página que ela jamais imaginou existir. Porque às vezes, antes de um milagre surgir, tudo ao redor precisa desmoronar. Se essa história tocou você e despertou curiosidade pelo destino de Isaura, curta, comente o que mais te impactou e compartilhe. Seu apoio ajuda essa narrativa a crescer
e dá vida aos próximos capítulos dessa jornada transformadora. A mata parecia viva, enquanto Isaura avançava. Não era uma ilusão criada pelo medo ou pela chuva. Havia realmente algo diferente ali. As árvores não balançavam apenas por causa do vento, pareciam mover-se como se reconhecessem sua presença. Seus galhos se curvavam levemente, abrindo um corredor estreito, úmido e escuro, como se estivessem oferecendo passagem apenas a ela. A mulher hesitou por um instante, olhando para trás. A vila estava distante, iluminada por uma luz amarela fraca que mal atravessava a tempestade. Nada ali a chamava de volta. Nada ali valia a pena ser mantido. As crianças caminhavam em silêncio. O mais novo, com os pés descalços cobertos de barro, mantinha o olhar curioso fixo no clarão azul que piscava entre as folhas adiante. O mais velho, com expressão tensa e protetora, segurava firme o braço da mãe, como se temesse perdê-la num piscar de olhos. Isaura sentia o cansaço tomar seu corpo, mas havia algo no ar que a impedia de parar. Não era coragem, era instinto, um pressentimento intenso, quase físico, que dizia: continue. O clarão azul se intensificou quando ela atravessou o primeiro arco de galhos. Era uma luz inquieta, pulsante, como o coração de algo que respirava. Não havia som, exceto o da chuva batendo nas folhas. Ainda assim, Isaura sentia uma vibração leve no chão, como se o solo estivesse ecoando uma mensagem que ela não entendia. Os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Aquilo não era natural, mas também não parecia ameaçador. Era como se a floresta estivesse tentando se comunicar, e pela primeira vez na vida, alguém tentava falar com ela sem exigir nada em troca. De repente, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Nem o vento, nem a chuva, nem os trovões. Tudo parecia suspenso. As crianças pararam, os olhos muito abertos. Isaura respirou fundo, sentindo o cheiro forte da terra molhada e das folhas esmagadas sob seus pés. O brilho azul os envolveu, suave, frio, quase maternal. Ela apertou as mãos dos filhos, preparando-se para o pior. Mas o pior não veio. Em vez disso, um som delicado, como o de gotas batendo em vidro, ecoou de algum ponto mais à frente. Isaura avançou devagar, guiada mais pela intuição do que pela coragem. Ao abrir uma pequena clareira, viu algo que fez seu coração parar. No centro do espaço, havia uma estrutura que parecia saído de outro mundo. Uma espécie de fonte de pedra antiga, coberta por musgos luminosos que pulsavam com a mesma tonalidade azulada. A água no interior era transparente, mas refletia luz como metal líquido. E no topo, uma pedra circular parecia capturar os relâmpagos distantes, armazenando-os dentro de si. Isaura não ousou se aproximar de imediato. Observou a fonte por longos segundos, tentando entender o que seus olhos viam. Era velha, muito velha. Talvez mais velha que a própria vila. As paredes de pedra tinham marcas esculpidas, símbolos que ela nunca vira antes, formas que pareciam dançar quando a luz tremeluzia. O mais estranho, porém, era a sensação que emanava daquela fonte. Uma calma profunda, quase calorosa, embora a superfície da água brilhasse como gelo. O filho mais novo foi o primeiro a quebrar o encanto. Com a inocência das crianças que ainda não aprenderam a temer o desconhecido, ele avançou 2 passos e se abaixou para olhar seu reflexo no brilho líquido. Isaura o chamou num sussurro urgente, mas a voz dela morreu no ar quando a água reagiu. O brilho azul se expandiu, subindo como um véu leve, tocando suavemente o rosto do garoto. Não havia dor, não havia ameaça, apenas um toque frio e gentil, como se a fonte estivesse cumprimentando-o. O menino arregalou os olhos, não de medo, mas de espanto. Mamãe, ela me reconheceu. Isaura sentiu um arrepio profundo correr pela coluna. Como uma fonte poderia reconhecer alguém? Mas havia algo naquela clareira que fazia sentido, e ao mesmo tempo, nenhum sentido. A água voltou a repousar dentro da pedra, mas continuou emitindo aquele brilho suave que a chamava para perto. Isaura deu um passo, depois outro, até que se viu diante da fonte, sentindo o frio da luz tocar sua pele.
Foi então que percebeu algo que jamais esqueceria. No reflexo da água, ela não via apenas seu rosto cansado, via marcas, linhas, pontos luminosos desenhados sobre sua imagem. Símbolos idênticos aos que estavam esculpidos na pedra antiga. Não eram tatuagens, não eram sombras, eram sinais. Sinais que correspondiam exatamente às linhas de sua palma. Sinais que brilhavam, mesmo que apenas ali, naquele reflexo. O ar da clareira pareceu se contrair, como se prendesse a respiração. E Isaura entendeu com uma clareza que doeu. Aquela fonte não estava ali por acaso. Não era uma descoberta qualquer. Aquilo era um encontro, um chamado, um milagre escondido na mata, esperando pela pessoa certa. E essa pessoa era ela. Isaura não recuou quando viu os sinais brilhando no reflexo da água. Em vez disso, inclinou um pouco mais o corpo, encarando sua própria imagem como se estivesse diante de uma estranha que precisava decifrar. Os filhos se mantinham próximos, inquietos, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que algo importante se desenrolava diante deles. A floresta inteira parecia esperar pela reação dela, como um público silencioso diante do momento crucial de um espetáculo antigo. O filho mais velho, sempre atento, foi o primeiro a romper o silêncio. Mãe, por que a água está fazendo isso com você também? Havia mais curiosidade do que medo na voz dele. Isaura respirou fundo, mas não respondeu de imediato. Não tinha respostas. Não sabia o que aquela luz queria mostrar. Porém, algo dentro dela sussurrava que aquele não era um acaso estranho, e sim um reconhecimento. Como se a própria natureza dissesse: eu sei quem você é, mesmo que o mundo não saiba. De repente, o brilho na água se intensificou, como se reagisse aos pensamentos dela. A superfície líquida se agitou, sem que nenhuma folha caísse ou pedra fosse jogada ali. Isaura deu um passo para trás, mas a luz se ergueu num arco delicado, subindo até a altura de seu peito. Não a tocava de forma agressiva. Era um convite, um gesto de aproximação. Um leve zumbido, quase inaudível, vibrava no ar, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem. As crianças a observavam com os olhos arregalados, esperando sua decisão. Isaura fechou as mãos, sentindo o frio encharcado do tecido do vestido entre os dedos. Por um instante, lembrou da cena no pátio da vila. O irmão trancando o portão, as palavras lançadas como pedras, os olhares carregados de condenação. Lembrou de como, durante anos, teve que engolir ofensas em silêncio, acreditando que isso era o que uma mãe forte fazia. Ali, porém, não havia acusação, nem dedos apontados, nem vozes afiadas. Havia apenas uma luz paciente, aguardando que ela aceitasse ser vista de verdade. Com um gesto lento, quase cerimonial, Isaura estendeu a mão na direção do brilho. Não encostou na água. Não era necessário. A luz simplesmente avançou, envolvendo seus dedos num frio agradável, como a sombra em um dia de calor. O símbolo refletido na água brilhou ainda mais, e algo dentro dela reagiu. Uma espécie de calor antigo, guardado no peito, despertou como brasas esquecidas sob cinzas. Ela sentiu um peso invisível se desprender das costas, como se o ar ao redor tivesse ficado mais leve. Então veio a primeira visão. Não foi como um sonho, nem como uma lembrança. Era mais parecido com ver uma história sendo projetada dentro da própria mente. Isaura viu um povo que não conhecia, caminhando pela mesma mata em que ela estava, mas em um tempo distante. Usavam roupas simples feitas de tecido cru e couro, e carregavam crianças nos braços, jarros de água na cabeça, cestos sobre os ombros. Seus rostos não traziam arrogância, nem soberba, apenas respeito. E todos eles, sem exceção, se curvavam diante da mesma fonte de pedra. Os símbolos esculpidos nas pedras estavam vivos no peito daquele povo. Alguns tinham marcas na pele, parecidas com as que Isaura vira em seu reflexo. Outros traziam colares e braceletes com as mesmas formas. A fonte não era apenas água, era um pacto antigo entre a terra e aqueles que dependiam dela. Quem era aceito por aquela luz recebia algo que não se comprava, nem se herdava à força: proteção, direção, propósito.
Aos olhos da vila de hoje, tudo aquilo seria chamado de superstição. Mas ali, no coração da floresta, parecia mais real do que qualquer discurso frio de gente que nunca soube amar. A visão mudou. Isaura viu uma mulher, muito parecida com ela, não no rosto, mas no olhar. Era um olhar cansado, porém teimoso. Essa mulher caminhava sozinha até a fonte, com o corpo marcado por feridas e a alma esgotada. Atrás dela, um grupo de pessoas a observava, com a mesma expressão de julgamento que Isaura conhecia tão bem. A mulher se ajoelhava, tocava a água e os símbolos começavam a brilhar nela. A multidão recuava, não por horror, mas por respeito. A partir daquele dia, aquela mulher deixava de ser rejeitada para se tornar algo que a vila temia e reverenciava ao mesmo tempo, a guardiã do milagre. Quando a visão se quebrou, Isaura teve que segurar o próprio corpo para não cair. Os joelhos tremiam, a respiração estava curta, os olhos ardiam de lágrimas que não caíam. Os filhos a chamaram, aflitos, mas ela levantou uma das mãos, pedindo que esperassem. A luz azul aos poucos recuou para dentro da fonte, como se tivesse mostrado tudo o que precisava mostrar, por enquanto. O silêncio voltou a preencher a mata, mas já não era o mesmo. Agora, era um silêncio de respeito. Isaura entendeu mesmo sem compreender todos os detalhes. Aquela fonte era um milagre escondido do mundo, guardado pelas raízes e pelas sombras, esperando alguém que carregasse as marcas certas, a história certa, a dor certa. Ela tinha sido rejeitada pela vila, cuspida pela própria família, humilhada até o limite. Mas ali, diante daquela água que a reconhecia, ela não era mais um estorvo, era escolha, era resposta, era continuidade de algo maior. E, pela primeira vez em muito tempo, pensou numa possibilidade impensável. Talvez a rejeição tivesse sido o único jeito de fazê-la chegar ao lugar onde sempre deveria ter estado. Isaura permaneceu diante da fonte como alguém que acabava de acordar de um sonho impossível. A luz azul ainda pulsava suavemente, como se acompanhasse seu ritmo cardíaco. A clareira estava quieta, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio carregado, cheio de significados que ela ainda não conseguia decifrar. Sentia o ar mais leve, como se a floresta tivesse finalmente soltado a respiração que prendia desde sua chegada. Os filhos se aproximaram devagar, temendo interromper algo que não compreendiam. O mais velho tocou o braço da mãe, procurando por ela dentro daquele novo mundo. Isaura piscou lentamente, voltando da visão como quem retorna de um mergulho profundo. O filho mais velho perguntou se ela estava bem, mas sua voz parecia distante, amortecida pelo eco daquilo que a fonte havia mostrado. A mulher levou a mão ao próprio peito, ainda sentindo ali um calor suave, quase reconfortante. Era como se aquela luz tivesse acendido dentro dela um pedaço esquecido de força. Algo que não vinha do corpo, mas da alma. Ela se abaixou para falar com as crianças e só então percebeu que seus dedos estavam manchados por um leve brilho azul, como poeira de estrelas colada à pele. O filho mais novo arregalou os olhos, fascinado. Mãe, você está brilhando. Isaura franziu o senho assustada e esfregou a mão na saia, mas o brilho não saiu. Pelo contrário, espalhou-se um pouco mais. Não ardia, não doía, não incomodava. Era como se a fonte tivesse deixado nela uma espécie de marca, ou um recado. Sem perceber, Isaura aproximou-se novamente da fonte. A água parecia mais tranquila agora, menos pulsante, como se tivesse concluído a primeira parte do que precisava mostrar. Quando ela tocou a borda de pedra, algo aconteceu. As inscrições esculpidas ali começaram a brilhar, iluminando-se uma por uma, como brasas despertando. O brilho percorreu a estrutura inteira, descrevendo um círculo perfeito ao redor da água. Isaura recuou por instinto, mas não conseguiu desgrudar os olhos do espetáculo. Então veio o som. Não era um som comum. Era uma vibração, profunda e suave, que parecia vir do centro da terra. As crianças tampavam os ouvidos, mas Isaura não sentia dor. Sentia compreensão.
A vibração se espalhava pelo ar, tocando as árvores, correndo pelas raízes, reverberando no solo. Era como uma voz antiga demais para ser humana, mas clara o suficiente para que ela entendesse a intenção. A fonte não estava apenas mostrando visões, estava chamando, escolhendo, pedindo. Dentro dessa vibração, Isaura ouviu algo que não era exatamente palavra, mas também não era apenas sensação. Era como uma frase formada dentro dela. A dor te trouxe até aqui. A coragem te mantém. O que vem agora precisa de ambas. Isaura sentiu as pernas tremerem. A clareira parecia girar. A fonte não queria afastá-la. Queria guiá-la. Não era uma promessa vazia, nem uma fantasia criada pela mente cansada. Era um aviso, um convite, um pacto. O filho mais velho, percebendo a expressão da mãe, deu 2 passos à frente e tentou entender o que ela via. Isaura se ajoelhou diante da fonte, segurando a borda de pedra com firmeza. A luz azul refletiu em seu rosto, destacando as marcas da sua vida. Não apenas as rugas da exaustão, mas também as linhas da resistência. Cada sofrimento sofrido, cada humilhação engolida, cada porta que se fechou. Tudo parecia fazer parte de um caminho que, sem ela perceber, a conduzira àquele exato ponto. Ela mergulhou as mãos na água. Esperava sentir frio, mas sentiu calor. Um calor profundo, que percorreu os braços e se espalhou pelo peito, pela garganta, pela cabeça. Os olhos se encheram de lágrimas involuntárias, não de tristeza, mas de intensidade. Era como se a água estivesse limpando algo dentro dela, desfazendo fios envenenados que a vida tinha atado. Isaura suspirou, sentindo a dor antiga dissolver-se em ondas suaves. Quando retirou as mãos, o brilho azul havia se transformado em um tom dourado, mais quente, mais vivo. A vibração cessou. O silêncio retornou, mas agora tinha outra textura. Era acolhedor, quase protetor. Isaura levantou-se devagar, sentindo que havia mudado. Não sabia o que a fonte havia colocado dentro dela, mas sabia que era real. Os filhos a observavam com uma mistura de medo e admiração, como se estivessem diante de uma mãe que ainda era a mesma, e ao mesmo tempo totalmente diferente. Ela respirou fundo e tocou o rosto de cada um, sentindo que não estava mais frágil nem perdida. A fonte a tinha aceitado, e isso significava algo que ainda precisava descobrir. Quando deu as costas para a clareira, Isaura percebeu que a mata já não parecia tão escura. O caminho à sua frente estava iluminado por pequenos pontos dourados que dançavam entre as folhas, como se a floresta estivesse mostrando o caminho. A mulher segurou as mãos dos filhos e avançou, sem olhar para trás. A rejeição da vila havia sido um fim, mas ali, sob o olhar silencioso da fonte, começava algo completamente novo, algo que o mundo lá fora jamais imaginaria existir. A manhã nasceu lenta, carregada de um brilho dourado que parecia acompanhar Isaura e os filhos, enquanto seguiam por entre as árvores. O ar tinha cheiro de terra úmida e folhas esmagadas, mas, diferente dos outros dias, não havia ameaça na paisagem. Havia expectativa. Isaura sentia o corpo mais leve, como se tivesse deixado para trás o peso de anos inteiros. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela percebia que não estavam mais sozinhos na floresta. Não era medo, era presença, uma presença antiga, desperta pela mesma luz que agora corria em suas veias. Os pássaros observavam o trio com silêncio incomum. Alguns batiam as asas apenas uma vez, antes de desaparecer entre as folhagens, como mensageiros fugindo para anunciar a aproximação deles. Isaura sentiu o coração apertar. Aquele comportamento não era natural. A floresta parecia ter assumido um papel de vigia, estudando cada passo, analisando cada gesto, não de forma hostil, mas com uma seriedade quase ritual, como se ela estivesse caminhando sobre um território que reconhecia a marca dourada em sua pele. Quando o sol finalmente atravessou o topo das árvores, projetando faixas de luz sobre o chão de folhas, a sensação tornou-se mais clara. Alguém os observava, não com olhos humanos, mas com um olhar que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Isaura parou, fez sinal para os filhos ficarem atrás dela e tentou ouvir. O silêncio era tão profundo que chegava a doer.
Nem vento, nem asas, nem galhos rangendo. Um vazio total, como se a floresta tivesse prendido a respiração de novo. De repente, uma sombra deslizou entre os troncos. Não correu, não saltou. Apenas se moveu com uma suavidade sobrenatural, como se não tivesse peso. Isaura estreitou os olhos, tentando identificar a figura. A sombra se aproximou até revelar algo que ela jamais imaginaria encontrar. Um animal enorme, com pelagem escura e olhos dourados que refletiam exatamente a mesma luz que brilhou na fonte. Parecia um lobo, mas não era um lobo. Era maior, mais silencioso, mais consciente. Ele a analisou com calma, como alguém que reconhece um símbolo e procura confirmar se é autêntico. As crianças se encolheram atrás da mãe, mas Isaura ergueu a mão num gesto instintivo. O animal inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando aquele movimento. Por um instante, Isaura sentiu que a floresta inteira aguardava sua decisão. O lobo deu 2 passos à frente, parando tão perto que ela podia sentir o calor do seu fôlego. Os olhos dourados brilharam mais intensamente, refletindo o brilho dourado que pulsava nas mãos dela. Foi então que Isaura ouviu, não com os ouvidos, mas dentro da mente, uma frase curta, firme, sem qualquer dúvida. Não tema. Ela recuou não por medo, mas por espanto. A voz estava ali, clara, impossível de negar. O lobo aproximou o focinho da mão dela e tocou sua pele com suavidade inesperada, como se estivesse reconhecendo algo que pertencia à sua espécie. Não era hostilidade, era saudação. Isaura sentiu o calor aumentar, espalhando-se pelas veias até o peito. Por um segundo ficou tonta. O mundo ao redor pareceu se inclinar. E então, imagens rápidas atravessaram a mente dela como relâmpagos. Árvores antigas, rios escondidos, cavernas iluminadas por cristais e uma tribo que caminhava entre essas visões como guardiões silenciosos. O lobo afastou-se um pouco, observando a reação dela. Isaura respirou fundo, tentando processar o que tinha visto. Aquela criatura, aquela consciência, não estava ali por acaso. A fonte a tinha enviado. Ou talvez fosse parte de algo maior que a fonte apenas despertara. Os filhos perguntaram em sussurros quase inaudíveis se aquilo era perigoso. Isaura não respondeu de imediato. Estudou o lobo, a postura dele, o ar respeitoso, a ausência de ameaça. E pela primeira vez em anos, sentiu segurança verdadeira. Uma segurança que não vinha de paredes ou pessoas, mas de vínculo. O lobo virou-se e começou a andar lentamente, mata adentro, parando algumas vezes para olhar para trás, como se esperasse que ela o seguisse. Isaura percebeu o convite. A floresta não estava apenas observando, estava guiando. Ela segurou as mãos das crianças e respirou fundo. Aquele caminho não fazia parte dos mapas escondidos da vila. Era mais antigo, escondido demais, profundo demais. Mas algo dentro dela dizia que ignorar o chamado seria como fechar os olhos para a única chance de reconstruir a própria vida. Isaura avançou. O lobo caminhava à frente, silencioso como sombra, abrindo caminho entre raízes grossas e arbustos densos. Conforme seguiam, a vegetação mudava. As árvores ficavam mais altas, mais antigas, algumas cobertas de símbolos gravados no tronco, símbolos semelhantes aos que haviam brilhado na fonte. Isaura sentiu a pele formigar. Aquilo era um território sagrado, guardado e proibido para qualquer vilão comum. Mas ela não era mais uma rejeitada. A floresta a tinha aceito. Quando finalmente chegaram a um círculo de pedras enormes cobertas por musgo, o lobo parou. Os olhos dourados encontraram os dela, e Isaura soube, sem explicação, que aquele era o lugar onde tudo seria revelado. O lugar onde o milagre deixaria de ser apenas um sinal, para se tornar destino. O círculo de pedras parecia respirar. Cada bloco coberto de musgo emitia uma vibração quase inaudível, como se guardasse o eco de vozes antigas. Isaura sentiu os pelos do braço se arrepiarem quando entrou no centro do espaço. O ar ali era diferente, mais denso, mais vivo. As crianças a seguiram cautelosas, mas o lobo permaneceu do lado de fora, sentado como um sentinela.
O silêncio não era vazio. Era a sensação de que alguém estava prestes a falar. Alguém que não usava a boca para emitir sons. Assim que Isaura colocou o pé no centro do círculo, as pedras começaram a brilhar discretamente. Não era a luz azul da fonte. Era um dourado quente, o mesmo tom que agora pulsava nas mãos dela. A mulher respirou fundo, e a floresta pareceu responder com um sopro lento, como um gigante adormecido despertando. Aquele lugar. Ela não sabia como, mas sentia que nenhum ser humano comum pisava ali há gerações. Não sem permissão, não sem marca. E ela era a única, desde muito tempo, que carregava a marca. De repente, o brilho subiu pelas pedras e se conectou no ar, formando linhas finas que se cruzavam como teias de luz. Isaura ergueu o rosto e viu símbolos dançando acima dela. Símbolos semelhantes aos da fonte, mas mais complexos, mais antigos. Alguns pareciam raízes, outros animais, outros estrelas. Ela não conhecia aquela linguagem, mas parte de si entendia o significado profundo por trás dela. Não era apenas conhecimento, era herança. A luz desceu lentamente, envolvendo Isaura como um manto. As crianças se aproximaram, mas não conseguiram ultrapassar a borda invisível que havia se formado. Não uma barreira hostil, mas um limite sagrado. Isaura sentiu o chão sob os pés vibrar como um tambor distante. A vibração subiu pelas pernas, pelo corpo inteiro, até alcançar a cabeça. E então, como se alguém abrisse uma janela dentro dela, surgiram memórias que não eram suas. Mulheres caminhando pela floresta com marcas douradas nas mãos. Homens erguendo cajados de madeira antiga diante da fonte. Crianças aprendendo a ouvir a voz das raízes como se fossem canções. Isaura entendeu. Aquilo não era apenas um lugar sagrado. Era o coração de um povo desaparecido. Um povo que a vila odiada por ela jamais soube que existiu. Um povo que não se escondia por covardia, mas por propósito. As mulheres desse povo eram chamadas de portadoras da luz da terra, guardiãs que cuidavam da saúde da floresta, protegiam as fontes e mantinham o equilíbrio entre o mundo comum e o mundo silencioso que vivia sob as raízes. A fonte a havia escolhido porque reconheceu nela algo que nem Isaura sabia que carregava. As visões ficaram mais intensas. Isaura viu a destruição desse povo, não pela vila, mas por uma doença que se espalhou rapidamente e contra a qual nem a magia ancestral conseguiu lutar. A última guardiã, em desespero, selou o poder da fonte e adormeceu a floresta para impedir que caísse nas mãos erradas. A fonte então esperou. Esperou séculos por alguém com o coração quebrado, mas firme. Alguém capaz de suportar dor sem transformar essa dor em crueldade. Alguém capaz de amar os filhos ao ponto de enfrentar a morte por eles. Alguém como Isaura. As luzes puxaram Isaura para um último quadro, ela mesma no futuro. Não era uma visão de glória, não era uma mulher coroada. Era Isaura diante da vila, com os filhos atrás dela, e uma multidão observando com medo e reverência enquanto raízes douradas surgiam do chão para protegê-la. Ela não compreendeu completamente. Era ameaça? Era resgate? Era justiça? A imagem desapareceu antes que ela pudesse interpretar, mas deixou uma sensação incômoda e inevitável. Ela teria de voltar para onde foi humilhada. Voltaria diferente. Quando a luz recuou, Isaura caiu de joelhos ofegante. A floresta parecia aguardar sua decisão. Ser guardiã não era privilégio, era peso, era responsabilidade, era risco. Mas ao olhar para os filhos, os únicos que nunca a rejeitaram, ela soube que não podia recuar. Aquele poder não era para ela, era para protegê-los, para garantir que nenhuma vila, nenhum homem, nenhum destino cruel pudesse arrancá-los dela novamente. Isaura colocou as mãos na terra e fechou os olhos. Eu aceito. A resposta foi imediata. A terra tremeu sob seus dedos, não de destruição, mas de reconhecimento. A marca dourada em suas mãos brilhou com força, e algo profundo dentro do solo respondeu com um pulso poderoso. A floresta inteira, cada raiz, cada folha, cada criatura,
parecia saudá-la. O lobo inclinou a cabeça, e Isaura viu respeito em seus olhos. Ele não era apenas guia, era guardião. Agora, era guardião dela. Quando o brilho finalmente se apagou, Isaura se levantou transformada. O cansaço se foi. A dor antiga se dissolveu. A mulher rejeitada continuava ali, mas ao mesmo tempo, não era mais a mesma. A floresta havia dado um nome novo à sua existência, um nome que ela ainda descobriria. O vento soprou entre as pedras, levando consigo o último sussurro das vozes antigas. O milagre não foi dado, foi acordado, e Isaura entendeu. O pior já tinha passado. Agora começava o inevitável. Quando Isaura deixou o círculo de pedras, a floresta parecia abrir caminho por conta própria. Nenhuma raiz a atacava, nenhum galho tentava detê-la. Era como se cada folha reconhecesse o que ela havia se tornado. Seus filhos caminhavam ao lado dela, ainda sem compreender totalmente, mas sentindo que a mãe carregava agora uma força diferente, uma força que não vinha da magia em si, mas da coragem que a vida inteira tentou arrancar dela. A mulher que saiu dali não era a mesma que entrou. A rejeição já não doía, a humilhação já não queimava, o medo já não tinha espaço. Isaura parou no limite da mata e olhou para o mundo além das árvores. Lá longe estava a vila que a expulsou, que riu dela, que a feriu. Mas entre ela e aquele passado, havia agora um pacto antigo, desperto, pulsante. Isaura não tinha intenção de se vingar. A visão mostrara algo maior que isso. Ela não voltaria como vítima, nem como mendiga de respeito. Voltaria porque o destino exigia. Voltaria porque alguém precisava ver a verdade que ignoraram a vida inteira. Voltaria porque a floresta confiava nela. Isaura segurou as mãos dos filhos e deu o primeiro passo. Não era o início de uma guerra, era o início de uma revelação. A mãe rejeitada tinha sido quebrada muitas vezes, mas nunca destruída. Agora, finalmente, o mundo veria o que nasce do chão quando ninguém acredita que algo ainda pode florescer.